Bom, vamos começar então a nossa próxima aula de vetores. A gente vai retomar as operações entre vetores e hoje a gente vai falar sobre uma operação que é o produto escalar. O produto escalar, ele é uma operação que vai envolver dois vetores e ele vai entregar um escalar. Então, o resultado dessa operação entre dois vetores é um escalar. Então, um escalar, né, ele era um número real, ele pode ser descrito simplesmente com um número, uma grandeza escalar. Então a gente vai estar pegando dois vetores que têm coordenadas, não importa a dimensão, eles podem ser de duas ou três dimensões, e a gente pode fazer o produto escalar entre eles, né? Basta que eles sejam da mesma dimensão, então eu não posso fazer o produto escalar entre um vetor de duas dimensões com um de três, mas eu posso fazer entre dois com dois, três com três, né? Eles têm que ser da mesma dimensão, e o resultado sempre vai ser um número real, um escalar. Então, se eu tiver um vetor U de coordenadas x1, y1. Para simplicidade aqui, a gente vai trabalhar somente com vetores com duas coordenadas, que fica muito mais rápido de fazer, né, os cálculos, fazer essas demonstraçõezinhas. Mas tudo isso vai valer também para vetores com três dimensões. Se a gente tiver então o vetor, né, dois vetores genéricos, u e v, a notação que a gente usa para o produto escalar é colocar um pontinho entre eles. Então a gente vai escrever u, um pontinho assim, v. É a notação de multiplicação, né, é comum que a gente usa, uma bolinha. Então é a notação, por exemplo, da multiplicação de matrizes. Inclusive isso daqui tem uma relação com multiplicação de matrizes, mas a gente não vai entrar nisso, porque é um assunto mais da álgebra linear do que dos vetores. Então a gente faz esse sinal, né, entre os vetores. E o que é a multiplicação, então, essa multiplicação entre vetores, né, o produto escalar? A gente vai juntar as coordenadas, multiplicar coordenada com coordenada e somar todas elas. Então aqui, entre esses dois vetores, a gente fica com x1 vezes x2 mais y1 vezes y2. Então o que a gente fez? A gente multiplicou coordenada x com coordenada x e somou coordenada y com coordenada y. E dá esse resultado que é o produto escalar. Então isso aqui, ó, coordenadas eram o quê? As coordenadas eram só números reais. Quando a gente multiplica e soma elas, esse resultado também é um número real. Então, a gente tem que deixar isso bem claro. Resultado é um escalar. Então, um alfa que pertence aos reais. Isso é a forma, né, da gente fazer o cálculo do produto escalar algebricamente. Então, a gente olha e fala, nossa, mas o que isso tem a ver, né? Para que serve isso? Então, ele vai ter várias intuições que a gente vai conseguir unir conceitos da geometria dos vetores, expressar eles de uma forma algébrica. Então, essa expressão aqui, né, o x1 vezes x2 mais y1 vezes y2, possui várias decorrências do ângulo entre os vetores, por exemplo, o módulo entre os vetores. Várias dessas coisas vão estar sendo relacionadas. Então, o produto escalar vai estar sendo um jeito da gente expressar algebricamente alguns elementos geométricos dos nossos objetos, que são os vetores. Então, eu vou pegar um exemplo aqui para a gente calcular, um exemplo numérico, né? E daí esse exemplo ele vai ser com três dimensões. Então, se a gente tiver o vetor u, 1, 0, 1 e v, 2, 3, 4, o produto escalar u, e a gente lê isso daqui assim, né? U escalar v. Então, essa bolinha, que é a notação do produto escalar, a gente chama ela de escalar mesmo. Então, quando a gente vai falar, tipo, 1 mais 1, né? Tipo, U mais V, aqui é U escalar V. Então, isso daqui vai ser o quê? Coordenada x multiplicado com coordenada x. Então, 1 vezes 2 mais 0 vezes 3 mais 1 vezes 4. Então, aqui, né, tem 0, aqui vai ser 2, 4, então é 6. Então, o resultado, né, do produto escalar entre esses dois vetores de três dimensões deu 6. O 6 é só um número real, então não é um vetor. É muito importante fazer essa distinção, porque mais para frente a gente vai ver o produto vetorial, que é também uma multiplicação, né, uma operação entre dois vetores. E o resultado dela é um vetor, e essa aqui não, o resultado dessa aqui é um número real. E a gente viu também outros tipos de multiplicação, né? Quando a gente fala de multiplicação entre vetores, a gente é adição e subtração de vetores, né, com a regra do paralelogramo, de boa.
Daí a gente tem a multiplicação entre vetores. Era meio estranho porque a gente multiplicava por um número real, né? Então a gente estava fazendo uma associação. Número real com vetor. Agora a gente está fazendo vetor com vetor. Então por isso que tem essas diferenças, né? A gente tem diversas multiplicações, então, com vetores e elas são totalmente diferentes o que a gente está fazendo. Porque depende de quem a gente está fazendo com quem e qual o tipo, né, dessas multiplicações. Porque a gente chama de produto, a gente associa com uma multiplicação, mas eu não estou multiplicando de fato o vetor com o outro, né? É uma operação que a gente não tinha até então só nos números reais. Então essa operação ela é feita assim. Daí a gente tem algumas decorrências, então, do produto escalar e várias propriedades. Primeira delas, que é bem importante da gente frisar, é que o produto escalar ele é comutativo. Então, o V é igual o VU, escalar U. Então, como que a gente demonstraria essas propriedades? É muito simples. A gente pega esses vetores genéricos e faz a operação de um lado, faz do outro e verifica que o resultado vai ser o mesmo dos dois lados. Então, por exemplo, se eu fizer isso aqui, né, vai dar exatamente isso daqui que a gente fez, né, o U escalar V. Agora, se eu fizer V escalar U, então x2 vezes x1 mais y2 vezes y1. Ah, a multiplicação é comutativa, né? A gente já sabe que a multiplicação é comutativa. Então, se aqui tivesse assim, x2, x1 mais y2, y1, é a mesma coisa, porque eu posso alterar aqui o x2 e o x1 e y2 e y1, que não muda o resultado, né? Porque a multiplicação em si já é comutativa. Então aqui essa propriedade ela é dada por isso. A gente tem a propriedade distributiva. O produto escalar é distributivo em duas formas, tanto sobre a adição. Então, se eu tiver escalar, U escalar de V mais W, isso daqui eu posso fazer a distributiva. Então, vai ficar U escalar V mais U escalar W. Então, aqui a gente fez a distributiva, né? Então, é como se fosse uma multiplicação mesmo. Eu posso distribuir ele aqui e aqui e vai ser a mesma coisa. Então, isso daqui geralmente vai ajudar a gente. Se a gente tivesse o U aqui, a gente pode ou ir ou voltar, né, para simplificar nossos cálculos. A gente tem a propriedade, é uma propriedade que ela vai ter, a gente pode chamar ela de distributiva sobre a multiplicação por escalar, mas também é chamada de homogênea. A gente vai dizer que o produto escalar é homogêneo quando a gente quer dizer isso aqui, ó. Se eu tiver um escalar que multiplica o escalar V. Então, por exemplo, eu tenho um escalar que está multiplicando um produto escalar. Isso daqui vai ser a mesma coisa que o escalar multiplicando o escalar com V, ou seja, aqui é um vetor e outro vetor, né? E aqui era um número real. Agora aqui esse escalar foi distribuído só em um dos vetores e eu estou fazendo o produto escalar entre esse vetor multiplicado por um escalar com outro vetor. E isso é a mesma coisa. Então eu posso distribuir ou eu posso tirar, né? E que também seria a mesma coisa do que o U escalar alfa V. Então, ó, você vê que não importa onde esse alfa estava, eu posso tirar ele para fora ou colocar ele dentro de um dos dois vetores. E não faz diferença. Isso a gente fala que o produto escalar, então, ele é distributivo na multiplicação por escalar, ou então a gente chama isso daqui de homogêneo. Homogêneo. Mas essa nomenclatura de homogêneo é uma coisa um pouco mais complexa, né, das operações, né, desses conjuntos do espaço vetorial. Por padrão, a gente pode chamar ele de distributivo sobre a multiplicação por escalar. Outra propriedade, né, que um vetor com ele mesmo, o escalar com ele mesmo, sempre vai ser positivo. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que tem alguma relação entre o produto escalar com o módulo do vetor, porque se ele é sempre positivo, ele tem a ver com o tamanho do vetor também, o tamanho dele nunca vai ser negativo, né? O módulo do vetor nunca é negativo. Então, por exemplo, o produto escalar ele só vai ser zero aqui se um desses dois vetores for o vetor nulo. Ou então se o próprio U, né, for o vetor nulo. E a gente tem que o produto escalar de um vetor com ele mesmo é igual ao módulo do vetor, ao quadrado. Então, como é que a gente verifica, né, essa propriedade? Essa é uma das propriedades que vão ser bem importantes e ela vai aparecer bastante quando a gente estiver trabalhando com um vetor. Que o módulo é a relação que o produto escalar traz com o módulo. Então,
É aquilo que eu falei, o produto escalar ele é interessante porque ele está relacionando propriedades que são geométricas com propriedades que são algébricas. Aqui a gente está fazendo só o tratamento algébrico do produto escalar e a gente está vendo que dá uma coisa aqui que tem a ver com uma propriedade geométrica, né, que é o módulo dele. Então, por exemplo, se eu pegar o U escalar com o próprio U, né? Então, o que, que vai acontecer aqui? X1 vezes x1 mais y1 vezes y1. Que isso daqui, então, é igual a x1 quadrado mais y1 quadrado. Mas o módulo de um vetor não é a raiz quadrada, o módulo de U, né? Não era a raiz quadrada de x1 quadrado mais y1 quadrado? Então, quer dizer, o produto escalar de um vetor com ele mesmo deu isso aqui ao quadrado, né? Se eu fizer aqui ao quadrado, aqui vai cortar a raiz com o quadrado e vou ficar então só com isso, só com x1 quadrado mais y1 quadrado. Que é justamente o que a gente tinha aqui, quando a gente fez o escalar do vetor com ele mesmo. Então essa é uma propriedade que vai ser bem importante, a gente vai ver ela mais para frente quando a gente estiver falando de umas das propriedades geométricas da multiplicação por escalar. Então, o tamanho dele, né, o módulo do vetor, tem relação com o produto escalar. Agora a gente vai ver as relações geométricas, né? Com isso a gente tem as relações algébricas mais básicas e a gente sabe como calcular o produto escalar entre dois vetores. Então, a gente viu aquele processo ali, né? Coordenada com coordenada, multiplica, soma coordenada com coordenada. O produto escalar, mesmo se for 3, 4, 5 dimensões, não importa qual tamanho que fosse, né? Quantas coordenadas esse vetor tivesse, a multiplicação por escalar entre dois vetores ia ser esse mesmo processo. Agora a gente vai ver onde que ela aparece no meio da geometria dos vetores e daí por que, que a gente consegue relacionar ela com essas outras coisas. Então a gente vai primeiro fazer, né, um desenho, um esboço de um desenho entre os dois vetores e pensar num triângulo para entender o que, que essa relação do produto escalar tem com o ângulo entre os vetores. Então se eu tenho os vetores U e V aqui, genéricos, e eu tenho um ângulo θ entre eles. Lembra que o ângulo entre os dois vetores é o menor ângulo formado, então não seria esse ângulo de fora aqui, né? É o ângulo que está, o ângulo de dentro, que foi o menor ângulo entre os dois vetores. Se eu tenho esses dois vetores, como que eu formo um triângulo com eles? Se a gente lembra lá da regra do paralelogramo, da adição e subtração de vetores, eu posso fechar isso aqui, né, e formar um triângulo entre eles. E esse vetor que está fechando eles aqui, né, não importa qual sentido que ele tiver, isso aqui é o U menos V, por causa da regra do paralelogramo, né? A diagonal com esses dois vetores eu posso fazer um paralelogramo, a diagonal maior era a adição e a diagonal menor era a subtração dos dois vetores. Então esse vetor aqui, que é a diagonal menor de um paralelogramo que fosse formado entre os dois, é justamente o U menos V. Então, se eu tenho que cada um desses vetores tem essa. Se eu sei qual é cada um desses vetores, e os vetores U e V são vetores conhecidos, o que, que a gente faz? Tem uma operação que a gente. Uma propriedade que a gente conhece para descobrir esse ângulo aqui. E a gente vai relacionar daí a expressão que a gente vai achar desse ângulo vai ter a ver com o produto escalar. Então, se esses dois vetores são. Se eu tenho esses dois vetores, qual que é o tamanho, né, desse lado? Se eu tenho esse triângulo formado por esses vetores. Então, o tamanho desse lado aqui é o módulo de V, o módulo de U, né? E o módulo de UV. Porque o módulo, né, era o tamanho do vetor, então o tamanho dos lados aqui são os módulos do vetor. Então, para a gente descobrir essa regra, né, qual é a propriedade que relacionava lados do triângulo? A gente tem o teorema de Pitágoras, para descobrir hipotenusa quando o triângulo é retângulo, mas tem uma generalização do teorema de Pitágoras que serve para descobrir daí qualquer, né, a gente consegue relacionar daí o lado e o ângulo de qualquer triângulo, que é a lei dos cossenos. Então, vou escrever aqui um pouquinho para a gente lembrar como que é a lei dos cossenos. Então, se eu tiver um triângulo aqui, eu tenho o A, B, C,
Aqui é o lado A, aqui é o lado C, aqui é o lado B. Aqui seria um ângulo alfa. A lei dos cossenos vai dar para a gente uma expressão do ângulo ou do lado, né, em relação ao outro, que parece o teorema de Pitágoras, mas ele tem uma diferença que ele vai também usar o cosseno do ângulo, né? Por isso o nome lei dos cossenos. Ele vai dizer, por exemplo, que A, esse lado aqui, né, A ao quadrado, é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2B vezes C vezes o cosseno de alfa. Então, aqui esses dois termos são comuns, né? A gente conhece eles. Então, um lado ao quadrado é igual ao outro lado ao quadrado mais outro lado ao quadrado. Só essa parte aqui é o teorema de Pitágoras. Mas porque o teorema de Pitágoras ele é um caso especial, né? Um caso particular, quando a gente está trabalhando com o cosseno de 90 graus. Porque o cosseno de 90 graus, ele vai zerar aqui, né? Então, esse termo aqui, ele vai sumir. Agora, quando a gente tem ângulos diferentes de 90, a gente vai estar trabalhando, então, com um ângulo aqui. Bom, então ele está relacionando esses lados. A gente vai tentar traduzir essa expressão aqui para isso aqui que a gente tem de vetores. Para esse triângulo que a gente tem aqui. Só que a gente vai usar... já tá, o desenho ficou até similar, né? Então, quem que é o nosso A aqui? O nosso A é o U menos V. Então, U menos V. Então, essa expressão aqui é igual o módulo de U quadrado, módulo de V quadrado, menos 2, módulo de U, módulo de V, vezes o cosseno de θ. Que aqui a gente tem o alfa, né? Aqui a gente tem o θ, que é o ângulo entre os dois vetores. Então a gente tem essa expressão enorme aqui, essa coisa estranha, e ela está relacionando então o tamanho deste lado aqui com esses dois lados e esse ângulo entre eles. O que acontece se a gente está querendo achar uma expressão para o ângulo entre os vetores, né? Então a gente vai isolar aqui o cosseno. Então, o cosseno de θ, se eu for isolar ele aqui, isso daqui eu vou manter, né? Vou precisar desse espaço aqui. É uma expressão bem grandinha. Então, esse daqui estava somando, eu vou subtrair, né, para lá. E tudo isso, daí aqui, que está multiplicando o cosseno, né, eu vou dividir. Então, eu tenho essa expressão aqui estranha, né? Essa expressão está bem grande. E o que a gente vai fazer para conseguir simplificar ela? Esses termos que estão ao quadrado aqui, a gente tem uma expressão para calcular, né, o módulo de um vetor. A gente sabe o módulo vetor ao quadrado em específico. A gente vai colocar, então, substituir por coordenadas genéricas, né? Então, imaginando que o U, novamente, é o x1, y1, e o V é o x2, y2. Então, como que seria aqui, né? Cosseno de θ, então, é igual. U menos V vai ser como seria a expressão para o U menos V. Então, é simplesmente subtrair a coordenada de um no outro, né? Então, x1 menos x2. y1 menos y2. Seriam as coordenadas do vetor U menos V. Daí, ao quadrado, então, a gente vai ter, como é um módulo, né? Então, o módulo era a raiz dessa coordenada aqui ao quadrado, mais a raiz mais essa coordenada aqui ao quadrado. Só que como está ao quadrado, a raiz vai sumir. Então, vai ficar só essas expressões da coordenada ao quadrado. Então, x1 menos x2 ao quadrado mais y1 menos y2 ao quadrado. Agora, qual que é a coordenada desse aqui? x1, x2. Só que menos, né? Então eu vou ter que distribuir o menos nos dois. Menos x1 quadrado, menos y quadrado. Mesma coisa com o v. Agora esse denominador aqui, eu vou só copiar ele, né? A gente mantém ele.
A gente não precisa expandir esse módulo porque ele já está bem simples, né? Aqui tinha umas coisas que estavam meio complicadas, tudo ao quadrado. Aqui não, aqui a gente vai deixar esses módulos, porque senão ia aparecer só umas raízes que a gente não ia ter o que operar com essas raízes, né? Uma raiz multiplicando a outra, né? Porque é o módulo do vetor. Então, não sei, não teria o que fazer ali para simplificar. Mas aqui em cima a gente tem coisas que a gente vai conseguir simplificar. Então, cosseno de θ. Agora aqui a gente tem um produto notável, né? Então, o quadrado da diferença. Então vai ser o quê? x1 quadrado mais x2 quadrado menos 2x1 vezes x2. x1 quadrado mais x2 quadrado menos 2x1 x2. Aqui mesma coisa, só que com y. E daí aqui mantém, né? Então era x1 ao quadrado, y1 ao quadrado. Agora tem umas coisas aqui que vão se cancelar. E daí a gente vai ver o que, que sobra aqui, né? Quem que vai ser quem está aqui nessa expressão. Daí ainda tem o denominador, né? Vou colocar, imagina tudo isso aqui, tá o denominador que é essa mesma coisa aqui. Bom, x1 quadrado menos x1 quadrado, x2 quadrado menos x2 quadrado, y1 quadrado, y2 quadrado. Então todo mundo que era esses x1 e x2, todo mundo que estava ao quadrado que sobrou, foi cancelado. Eu vou escrever aqui que fica mais elegante. A gente vai precisar desse 2 agora. Então quem que a gente ficou aqui? Sobrou esse termo e esse aqui no numerador da nossa expressão, né? Está dando o cosseno do ângulo entre os dois vetores. Então lembra, o que a gente está fazendo aqui é achar uma expressão para o cosseno do ângulo entre os vetores, e a gente vai ver que essa expressão vai relacionar com o produto escalar. Então por isso que o produto escalar traz uma relação geométrica, uma relação algébrica por uma propriedade geométrica, não, um elemento geométrico que é o ângulo entre vetores. Então, ó, sobrou uma coisa já que parece o produto escalar. Ó, x1 vezes x2 menos 2, só que aqui tem um menos 2, né? Isso aqui ó, tem menos 2 aqui embaixo e menos 2 acompanhando os dois termos de cima. Então, se eu fatorar, né, esse menos 2 desses dois termos que estão multiplicando, eu vou poder cancelar com esse menos 2 que está aqui. Então, tudo isso daqui vai sumir também. E daí, finalmente, a gente vai ter uma expressão, então, para o cosseno do ângulo. Que ele é x1, x2 mais y1, y2. Tudo isso dividido pelo módulo de U vezes o módulo de V. Só que o que é x1, x2 mais y1, y2? Isso daqui é simplesmente o produto escalar entre U e V. Então eu posso reescrever isso como produto escalar entre eles. U escalar V. Então essa expressão aqui, que está dando para a gente o cosseno do ângulo, ela é muito importante. Essa é a expressão mais importante que a gente tem do produto escalar, porque ela vai estar relacionando, ela vai permitir a gente descobrir, então, o ângulo entre dois vetores. Toda essa dedução aqui da fórmula, a gente não precisa lembrar da dedução em si, porque se você conhece a lei dos cossenos, você consegue refazer ela, né? Então, se você lembra Pitágoras, a lei dos cossenos é um Pitágoras avançado. Se você consegue, então, reorganizar essa demonstração, você consegue chegar nessa fórmula. Mas essa é uma fórmula que vale a pena você decorar, né, trabalhando com o produto escalar, porque ela vai aparecer muito e ela é acho que é uma das fórmulas mais importantes dos vetores, justamente por fazer essa relação, né, entre o ângulo dos vetores para o cálculo algébrico desse ângulo. Então agora a gente tem, só que aqui tem um detalhe, né, a gente tem a expressão então para o cosseno do ângulo, não o ângulo em si. Então quando a gente tem o cosseno de um ângulo, o que vai acontecer? Na maior parte dos exercícios vai aparecer um ângulo notável. Então os cossenos que a gente conhece, né, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, né? Os notáveis dos ângulos 30, 45 e 60, que são os ângulos que a gente conhece. Mas se não aparecer um desses, o que você pode fazer? Ah, vai aparecer o cosseno de θ igual a algum número ali que você não sabe qual que é o cosseno. Você vai escrever o arquicosseno, né? A operação inversa do cosseno. Você vai escrever o arquicosseno disso aqui, porque você sabe que isso é um número e que tá bom, né? É o suficiente. Você pode geralmente parar também só com a expressão por cosseno, não tem problema, se ele não for um ângulo notável. Mas é bom quando for um ângulo notável que você coloque, né, qual é, então. Ah, você deu, então, cosseno de θ igual a raiz de 2 sobre 2. Então você sabe que θ é raiz de 2 sobre 2, né? Ou você sabe que θ é 45 graus, ou π sobre 2, π sobre 4, justamente pela relação dos ângulos notáveis no triângulo retângulo.
Mas se você não tiver com um ângulo notável, você pode ou escrever arquicosseno ou deixar a expressão mesmo em função do cosseno. Agora eu vou fazer um exercício sobre isso, para a gente encontrar então o ângulo entre dois vetores. Nossa, não tem nenhum exercício prático disso em mãos? Eu vou colocar a expressão que a gente chegou aqui, né, para a gente ter ela como referência. Então, cosseno de θ é igual a U escalar V dividido pelo produto do módulo entre U e V. Então, isso daqui está dando para a gente o ângulo. Então, um exercício, o que acontece aqui muitas vezes, a gente tenta relacionar o que era o módulo dos vetores, né? O módulo dos vetores é o tamanho deles, e aqui é o ângulo. Então, o que acontece se eu isolar o produto escalar aqui? Eu vou ficar aqui, o produto escalar é igual, então, ao cosseno de θ vezes o módulo de U, módulo de V. Então, eu tenho uma expressão aqui que está relacionando, né, o produto escalar, que era aquilo totalmente algébrico que a gente fez, né, x1 vezes x2 mais y1 vezes y2. Mas aqui eu estou relacionando, então, com o cosseno de um ângulo, que é o ângulo é um ente geométrico, e o módulo dos vetores, que também são coisas geométricas, né, o tamanho desses vetores. Então aqui tem uma relação direta entre um processo algébrico com dois elementos que a gente tem também uma tradução algébrica, né, mas dois elementos que são majoritariamente geométricos. Então, se, por exemplo, um exercício aqui, exemplo. Se eu tiver que o módulo de U é igual a 4, o módulo de V é igual a 3, e o ângulo entre U e V é 60 graus, eu quero descobrir, então, qual que é o cosseno desse ângulo. Oh, a gente quer calcular, então, o tamanho, né, dos outros lados do triângulo. Deixa eu fazer uma representação aqui. Então, por exemplo, aqui eu estou com, nesse exemplo, né, imagine que aqui tem um ângulo de 60 graus, esse vetor aqui mede 3 e esse mede 4. O módulo de U é 4, o módulo de V é 3 e o ângulo entre eles é 60. O exercício vai pedir para a gente achar módulo de U mais V o módulo de U menos V e calcular isso aqui, ó. U mais V escalar com U menos V. Então aqui a gente vai usar diversas dessas propriedades que a gente está vendo e essa fórmula aqui, né, que a gente já tinha trabalhado. Então, pela lei dos cossenos, né, que a gente tinha visto, então se eu tenho dois lados, quem que era o U menos V? O U menos V era esse ângulo aqui. Era esse ângulo, não, era esse lado aqui. U menos V. A diagonal menor, né, do paralelogramo formado entre os vetores. Bom, se eu coloco esse aqui, esse lado aqui, então vai ter tamanho módulo. Então, o que esse primeiro aqui está pedindo, né? O primeiro, não, esse segundo aqui está pedindo, é esse módulo. Então, pela lei dos cossenos, tendo essas informações, eu consigo calcular, né? Então, o opa, módulo de U menos V ao quadrado vai ser igual, então. Como é que era a expressão da lei dos cossenos, né? Um lado ao quadrado, o outro lado ao quadrado, 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, menos
2 que multiplica 4 vezes 3 vezes o cosseno de 60 graus. Então, 3 ao quadrado a gente tem tranquilo, né? 9, aqui é 16. Daqui, qual que é o cosseno de 60 graus? A gente precisa lembrar daí lá do ciclo trigonométrico, né? Se você não tem de cabeça os ângulos notáveis. Mas o cosseno, vamos fazer aqui um esboço. Então você tem 60 graus, né? Ele está mais ou menos aqui. O cosseno, ele está rebatendo aqui no eixo x. Então o valor que ele dá aqui no eixo x é o valor do cosseno desse ângulo. Então a gente está aqui, ó, 60 graus, ele vai rebater aonde? Ele está aparecendo, o cosseno ele começa, né, ele começa lá em cima. Então quando a gente pensa na função, o cosseno começa e desce, né, até o 90, que é onde ele zera. Então o cosseno ele começa no 1 e ele termina aqui no π sobre 2, né? Que daí depois ele iria descer mais. Mas a gente está vendo aqui só até. A gente está em 60, então a gente está antes do 90 graus, né? Então aqui a gente vai ter o quê? O cosseno de 60 graus ele vai ser meio. Porque a gente rebate aqui os 60 graus, a gente vai ver que ele vai dar o meio. Pelo ciclo trigonométrico. É só uma relembrada, né, da trigonometria. Porque aqui a gente. É o que eu falei. Sempre que a gente já trabalhando então com esses ângulos, com os cossenos, a gente geralmente acaba caindo nos exercícios com ângulos notáveis. Mas se não fosse um ângulo notável, ia complicar a nossa vida para calcular isso aqui, né? Se você tivesse uma calculadora daí, você consegue descobrir um valor aproximado para você colocar e calcular. Mas quase sempre os exercícios já colocam ângulos notáveis porque simplifica o nosso cálculo. Então, 2 vezes 4 vezes 3 vai dar 8, 16, 24. E aqui é meio, então vai dar 12. Menos 12. Então, aqui dá 25 menos 12, vai dar 13. Então, se isso daqui, né, esse quadrado desse lado, né, o quadrado disso aqui é 13, quer dizer que esse lado vai medir, então, raiz de 13. Então, a medida desse lado aqui é a raiz de 13. A gente descobriu usando a lei dos cossenos, né, que está relacionando. Por essa propriedade aqui, a gente entende que tem uma relação, então, entre o cosseno e o módulo entre os vetores. A gente está usando, né, a mesma coisa que a gente usou para deduzir a fórmula do cosseno, a gente consegue usar ela reversa, né, tendo o cosseno e o tamanho dos vetores, para descobrir, então, o tamanho desse lado aqui. Agora, se eu estivesse aqui, eu quero saber qual que é a diagonal maior. Fica meio estranho quando eu olho aqui, né? Ah, eu tô com essa diagonal aqui maior do paralelogramo formado entre eles. Isso não fecha um triângulo. Só que a gente tem que lembrar que esse daqui é o vetor posição desses dois lados. Que eu poderia fechar um triângulo se eu pegasse, por exemplo, esse aqui e colocasse aqui. E daí eu ia ter outro triângulo. Eu ia ter um triângulo obtuso, não um triângulo agudo. E isso traz pra gente uma propriedade interessante do produto escalar, né? Desse cosseno do ângulo aqui em função do produto escalar. A gente tem o produto escalar, a gente vai trabalhar com essa expressão aqui, né, para pensar nisso. A gente está pensando o sinal do produto escalar. O sinal aqui do produto escalar está dependendo do quê? Quando a gente vê o módulo de um vetor, isso daqui é sempre um número positivo. Porque o módulo, né, ele tem é uma distância, é um tamanho, ele tem que ser positivo. O módulo do V também é uma distância, então ele também tem que ser positivo. Então, a única coisa que está definindo o sinal do produto escalar é o cosseno desse ângulo. Então, de novo, quando a gente pega o ciclo trigonométrico, se a gente pensa aqui, né, o cosseno, eu abro aqui um ângulo. Aonde que o cosseno é positivo e aonde que o cosseno é negativo? Bom, o cosseno ele é positivo quando ele está aqui, né, até os 90 graus, ele vai bater aqui. Entre 90 e 180, ele vai bater aqui. Então, nesse pedacinho aqui, ele é negativo. E quando ele for 90, que o cosseno é zero, então o produto escalar vai ser zero. E isso dá pra gente três propriedades muito importantes, então, do sinal do produto escalar. O produto escalar é zero se e somente se o ângulo entre os dois vetores for 90 graus. Então, se os vetores são perpendiculares, a gente vai ter o cosseno dele, o produto escalar dele sendo zero. Se a gente tiver o produto escalar positivo, então o ângulo entre os dois vetores vai ser um ângulo agudo, ou seja, vai estar entre 0 e 90 graus. E se o produto escalar for negativo, o ângulo entre os vetores está entre 90 e 180 graus.
Daí aqui embaixo, né? Essa parte de baixo do ciclo, ela não importa, porque o ângulo que a gente está pegando sempre tem que estar entre o 90 e o 180, né? A gente não considera ângulos do vetor ângulo maior que 180. A gente sempre considera o menor ângulo, então é só até os 180 graus, né? Mais do que isso, a gente pegaria daí o ângulo de baixo, que a gente consegue considerar em cima. Considerar a parte positiva do ciclo trigonométrico. Então, o cosseno é o que está definindo o sinal do nosso produto escalar. Daí aqui no exercício, então, o que a gente tinha? A gente tinha com a diagonal menor, agora a gente tem com a diagonal maior. Então, imaginando que a gente tem um vetor, os dois vetores assim, a diagonal maior ela iria lá para lá, né? Ela viria aqui assim. Só que os vetores têm aquele aspecto móvel deles. Então eu posso pegar esse aqui e colocar ele aqui. E quando eu fizer essa translação, eu tenho um outro triângulo então novamente. E eu tinha esse ângulo aqui, né, entre os dois vetores. Eu sabia que esse θ aqui media 60 graus. E eu tenho que esse aqui é 4 e esse aqui mede 3. Então esse aqui também vai medir 3, né? Esse vetor que está aqui. Então, e esse aqui, né? Essa diagonal agora que é a maior, esse aqui, o tamanho dele é o módulo de U mais V. Então, pela mesma expressão que a gente tem, a gente vai conseguir calcular isso aqui, pela mesma, a nossa mesma expressão. Só que o que acontece agora? O ângulo entre esses dois vetores, esse triângulo que a gente tem, agora ele é um triângulo obtuso, não um triângulo agudo. Justamente, o produto escalar entre os vetores, daí tem essa relação entre o sinal, né, do produto escalar depender do ângulo entre os vetores. Então aqui a gente vai ter, para a gente descobrir esse módulo, que é o tamanho dessa diagonal que a gente está procurando, vai ser um módulo de U, um módulo de V, mais 2, um produto escalar entre U e V. Então a gente consegue aqui, em vez da gente usar, né? Antes a gente estava usando a lei dos cossenos. Mas agora que a gente sabe que a lei dos cossenos tem a ver com isso aqui, né? A gente consegue relacionar diretamente a lei dos cossenos com essa expressão aqui, a gente consegue calcular esse módulo aqui dessa forma. É como se eu tivesse expandido, né? Quando a gente tem um produto notável U mais V, ou U mais V não, né? Vou colocar um A e B, né? Um produto notável genérico. Se eu tenho, por exemplo, o A mais B ao quadrado, como que era isso, né? A ao quadrado mais B ao quadrado, aqui era ao quadrado, mais 2AB. Então aqui a gente consegue uma expressão que é parecida, né, com um produto notável, sendo que a gente não está trabalhando com um produto notável, a gente está trabalhando com módulo entre uma adição de vetores, né, que é o outro lado desse nosso triângulo. Mas por causa dessa propriedade que a gente fez aqui, né, aquela dedução que a gente fez para descobrir o cosseno, a gente consegue usar isso aqui no lugar de usar o produto entre dois vetores, né? Porque ó, o produto escalar entre U e V é igual ao cosseno módulo de U módulo de V. Isso daqui era a expressão, tirando essas duas expressões aqui que estão ao quadrado, né? Isso daqui é a expressão que não tem quadrado na lei dos cossenos. Então eu consigo substituir aquela expressão por isso aqui, por 2 produtos escalar, né? Porque lá é menos 2, né? E aqui também é 2. Só que daí aqui está positivo, né? Porque a gente está pensando, então, nessa outra diagonal. Então o triângulo que está formando aqui, ele está sendo um triângulo diferente. Ele está sendo um triângulo obtuso e não agudo. Então, daí com isso a gente não tem o produto escalar entre os vetores, né? A gente não tem aqui esse produto escalar, porque a gente não tem as coordenadas dele. Mas eu consigo descobrir o produto escalar sem ter as coordenadas do vetor. Então eu consigo descobrir só sabendo o cosseno e o tamanho dos vetores. Então o módulo de U, que era 9, né? Um é 3, esse é 16, o outro é 3, então fica 9. Daí mais 2. Então quem que é o produto escalar entre U e V? Ah, o módulo de U e o módulo de V, né? Que é 3 e 2, ou 3 e 4. E aqui o cosseno do ângulo. Bom, o ângulo era 60 graus, então é meio de novo. Daí lembra que no outro a gente tinha aqui menos, né? Aqui tinha dado menos, quando a gente fez essa diagonal aqui. A gente queria saber esse lado aqui. Esse lado aqui era o módulo de U menos V. Agora a gente está vendo o módulo de U mais V. E é evidente, né, pensando nesses dois triângulos, nesse triângulo que a gente fez, que ele está até que em escala, né? Esse ângulo está parecendo um 60, esse daqui está 4, um pouquinho maior do que aquele ali que é 3.
Bom, esse lado aqui está claramente menor do que esse lado aqui, né? Então, esse lado aqui tinha dado raiz de 13. Esse aqui provavelmente vai dar algo maior do que raiz de 13, porque na outra expressão que tinha, aqui tinha um menos. Só que agora aqui tem um mais. Então aqui vai dar 25 mais 12. Vai dar 37. Que daí, como aqui está ao quadrado, então a gente vai tirar a raiz, né? Então, módulo de U mais V vai ficar igual a raiz de 37. Então, esse é o tamanho daquele lado ali. Então, isso aqui a gente está usando essas propriedades, né, essa ideia da propriedade geométrica que a gente tem, a gente ter conseguido traduzir o ângulo entre vetores através da lei dos cossenos, a gente consegue descobrir várias coisas tendo somente o tamanho dos vetores e o ângulo entre eles. A gente não está trabalhando aqui em nenhum momento com a coordenada desses vetores, né? Está vendo que a gente não tem as coordenadas de U e V. A gente não sabe onde que eles estão no plano, mas a gente tem essas informações do tamanho e o ângulo entre eles. E com isso a gente consegue descobrir essas informações, por exemplo, quanto que mede a adição deles, quanto que mede a diferença deles. Muito importante é esse detalhe, né? Que os dois vetores, o produto escalar entre dois vetores, o sinal dele é totalmente determinado pelo ângulo que esses vetores estão fazendo. Então, por exemplo, se o ângulo entre o e v, né, igual que a gente tinha falado agora há pouco, for ângulo entre o e v for 90 graus, o produto escalar entre o e v é zero. Essa da propriedade, né? Essa propriedade de quando o ângulo entre eles for 90, o produto escalar zero, essa é a parte mais importante que você precisa saber do produto escalar, né? Quando que o produto escalar é zero? Você vai precisar muitas vezes usar o produto escalar sendo zero, porque o vetor que for perpendicular um ao outro é um vetor muito mais importante, né, do que um que faça qualquer outro ângulo. O que fazer especificamente 0 graus é o que é o mais relevante para gente. 0 graus não, 90 graus, né? E vai ser justamente o que resulta no produto escalar igual a zero. Agora, se o produto escalar for maior que zero, quer dizer que o ângulo entre os vetores está entre zero e 90. Igual não. E se o produto escalar for negativo, quer dizer que o ângulo está entre 90 e 180. Então a gente está trabalhando só com a parte de cima, né, do ciclo trigonométrico, justamente porque o ângulo entre dois vetores que a gente considera, né, que a gente definiu lá atrás, é o menor ângulo entre eles. Então não importa, se tiver mais que 180, por exemplo, eu tenho aqui dois vetores, né? Eles estão aqui, eu considero esse ângulo aqui, não esse ângulo que está aqui para fora, né? Agora, se eu tivesse dois vetores fazendo um ângulo de 180 entre eles, quer dizer que esses dois vetores são paralelos, né? Porque a gente viu que só mudou o sentido. Os dois têm a mesma direção, mas eles têm os sentidos opostos. E se eu tivesse, então, se eu pegasse esse vetor aqui, né, e rodasse ele até ponto dele passar do 180, então eu ia começar a considerar esse ângulo aqui, não esse daqui que é o maior. Esse ângulo θ aqui, ó, ia passar a ser o maior. E esse de fora aqui, vamos chamar ele de alfa, o alfa que ia passar a ser o menor. Então a gente ia considerar daí o alfa como o ângulo entre os dois vetores, e não mais o θ. Então a gente sempre considera o ângulo que for menor entre eles. Né? Eles sempre vão formar dois ângulos, eles formam um que está para dentro entre eles e um que está para fora. Daí a gente tem por último aqui esse do exercício, né, que estava trazendo essas três informações. A gente tem esse módulo de U mais V escalar com módulo de U menos V. A gente quer descobrir quanto que isso daqui dá. Bom, pelas propriedades algébricas que a gente tinha visto, a gente consegue simplificar essa expressão, né? Lembra que o produto escalar ele era distributivo entre a adição de vetores. Então, o que acontece se eu fizer distributivo aqui? Produto escalar de U com U. Então, U escalar U menos U escalar V. Daí aqui, V escalar U. E aqui, menos V escalar V.
A gente tinha visto, né, que quando você faz o produto escalar de um vetor com ele mesmo, o que que acontece? A gente tem um módulo do vetor. Então aqui eu tenho módulo de U, só que é ao quadrado. E aqui eu tenho módulo de V ao quadrado. E aqui, como o produto escalar é comutativo, então o U menos V menos U, né, um com o outro opostos, eles vão se cancelar. Então a gente vai ficar só com módulo de U menos módulo de V. Bom, módulo de U era 4, módulo de V era 3. A gente tem eles ao quadrado, então é 9, ou 16 menos 9. A gente pode substituir, né? Então, módulo de U ao quadrado, 4 ao quadrado, menos 3 ao quadrado. Então, 16 menos 9, 7, 5. Tô maluco? Ó, 16 menos 9. A gente empresta, aqui fica 0, aqui fica 16. Vixe, é 7. Você estava certo. Então a gente usou aqui as propriedades, né, que a gente descobriu dos vetores para conseguir simplificar, né, uma expressão que parecia complicada, mas a gente usou essas propriedades que elas são propriedades que a gente nem precisa lembrar, né, decorar, porque a gente já conhece elas. Distributivo, associativo, e a gente vê que essas coisas estão presentes aqui também. Então essa distributividade entre eles, a gente usou só esse fato, né? Distribui ele com esse com esse com esse. Como ele é comutativo, U vezes V e o V vezes U não fez diferença, né? U escalar V, U escalar V escalar U. Eles eram opostos, porque um tinha sinal positivo e outro negativo, então eles se cancelaram. E que o escalar de um vetor com ele mesmo é igual ao módulo dele ao quadrado. Então a gente usou essas propriedades e conseguiu descobrir então que o resultado dessa expressão aqui é 7. Essa é uma expressão que não tem uma tradução geométrica, né? A gente está trabalhando aqui com coisas que a gente usa através da geometria, mas isso daqui não tem uma geometria em si, né? Estou fazendo o produto escalar entre as duas diagonais do paralelogramo formado entre vetores, né? Não tem muito. Não tá uma tradução direta de uma parte. Eu desenho um triângulo e falo, isso aqui é o que eu estou tentando achar. Não, isso daqui não tem essa informação nesse caso, né? Mas é justamente essa ponte que o produto escalar faz entre a geometria e a álgebra que faz tanto sentido e é tão importante para álgebra vetorial. A lei dos cossenos. A lei dos cossenos é o que sustenta tudo isso aqui. Parece coincidência, né? Coincidentemente, no meio da expressão da lei dos cossenos, quando você está calculando ela usando vetores, vai aparecer ali um coisinho que é justamente o produto escalar. Então, não é que apareceu por coincidência, é justamente o produto escalar aparecer ali, aquela expressãozinha que aparece ali, ter essa relação com o produto escalar que é tão valiosa, né? É justamente isso que é por isso que a gente define o produto escalar dessa forma, porque ele consegue fazer essa ponte. Ele é uma expressão que usa as coordenadas dos vetores e consegue fazer a ponte entre o ângulo dos vetores. Agora a gente vai falar sobre os cossenos, os ângulos diretores, né, de um vetor. Então, quando a gente está trabalhando em duas dimensões, e a gente fala o ângulo entre alguma coisa, né, o ângulo de uma coisa. Por exemplo, não vou nem pensar num vetor, vamos pensar numa reta. Eu tenho uma reta aqui, né, na geometria analítica. Quando eu meço, quando eu pergunto, né, quando eu falo qual que é o ângulo que essa reta faz, eu falo justamente esse ângulo aqui, né? O que ela faz com o eixo x. A gente sempre quando fala o ângulo que essa reta faz, né? A gente quer saber o coeficiente angular, a gente está relacionando com o ângulo que ela está fazendo com o eixo x. Mas a reta também faz um ângulo com o eixo y. Só que esse ângulo aqui, né? Qual que seria esse ângulo? Esse ângulo alfa. Ele é só o complementar do θ, né? O complementar é o ângulo que somados dão 90 graus. Então, se eu tenho esse θ aqui, o que falta para eu chegar aqui no eixo y, como o eixo x e o y são perpendiculares, então o que falta para um chegar no outro é justamente o que vai faltar para 90 graus. Então aqui tudo bem, né? Aqui não tem problema a gente medir com o nosso ângulo com o eixo x e pronto, né? Só com o eixo x que importa, em duas dimensões. A gente sempre vai considerar as coisas em relação ao eixo x. Mas quando a gente está em três dimensões, isso fica um pouco mais estranho. Então aqui é o eixo z,
aqui é o eixo Y e aqui é o eixo X. É até difícil da gente desenhar, né, um vetor quando a gente está pensando assim, a gente perde essa noção de profundidade. Mas imagina que eu estou aqui, tem um vetor aqui qualquer. Nota que ele não está no plano ZY, né? Ele não está ali naquele plano formado entre o Z e Y. Imagina que ele está perdido aqui. Se eu quiser saber o ângulo desse vetor, sei lá, o ângulo, tipo a reta, né? Imagine que tem esse vetor, ele está numa reta, né? Passa uma reta por ele que vai, assim, vai continuar aqui, continuar para lá. Quando eu quero saber o ângulo disso aqui, o ângulo em relação a quem, né? Porque o ângulo que as coisas fazem tem que ser em relação a alguém. E quando a gente estava ali no plano, era muito óbvio, em relação ao eixo X, por padrão. Porque se não é o eixo X, é em relação ao eixo Y. E daí é só o complementar daquele do eixo X. Só que aqui não. Aqui, se eu perguntar o ângulo que esse vetor está fazendo com alguém, fica meio ambíguo, né? A gente não sabe exatamente quem é. Então é aqui que a gente entra os ângulos diretores, né? Ângulos e cossenos diretores. Então eu quero saber o ângulo diretor que o V faz com cada um dos eixos. Então, por exemplo, qual que é o ângulo que esse vetor V faz com o eixo Z? Então, esse daqui, por exemplo, eu vou chamar de gama. O ângulo que ele faz com o eixo Y. Esse aqui é o beta. O ângulo que ele faz com o eixo X. Esse aqui é o alfa. Então, cada um dos eixos, o ângulo que ele faz com cada um dos eixos, né, eu estou comparando com cada um deles. Aí sim eu tenho uma referência. Então, eu não tenho uma referência de qual que é o ângulo que esse vetor tá, né, ou essa reta que estivesse passando por esse vetor. Qual que é o ângulo dela? Tem que ser em relação a algum desses objetos. E quem que eram os objetos que eu posso comparar, então? Né? Eu não sei comparar o vetor, o ângulo do vetor com o eixo. Né? A gente viu como comparar o ângulo entre vetores de um vetor com outro vetor. Então, do vetor com o eixo, eu não sei. Mas tem vetores que definem os eixos. Lembra? Quando a gente falou sobre base, a gente tinha, então, um vetorzinho unitário aqui, e eles eram todos ortogonais um ao outro, que eram os vetores da base canônica, né? O I, o J e o K. Isso daqui formava uma base, que era a nossa base canônica. Então, se eu quiser saber o ângulo que esse vetor faz com o eixo x, basta eu comparar o ângulo que esse vetor v está fazendo com o vetor i. E daí a gente pensa algumas propriedades. Né? A nossa base canônica, todos eles, o módulo deles era igual a 1. Né? Então, o módulo de i era igual ao módulo de j, que é igual ao módulo de k, que é igual a 1. A gente justamente definiu nessa base, a base canônica, né, a mais simples, a gente fala canônica quando é algo mais simples, o mais completo, o mais prático e o mais simples. Né? E a gente já fala justamente por quê. Eles são todos ortogonais entre si, essas bases, então todas elas aqui formavam 90 graus. Esses três vetores. Então o produto escalar entre esses três vetores com um com o outro vai ser zero, né, como a gente falou. Quando dois vetores são ortogonais, o produto escalar entre eles é zero. Então, se eu pegar esses vetores aqui, o produto escalar entre tipo, I e J vai ser zero, né? Entre J e K vai ser zero, entre I e K vai ser zero. E todos eles têm o mesmo tamanho, que é 1. Eles são vetores unitários, né? Eles são versores. Então, qualquer vetor que tiver, por exemplo, no eixo X, o I é um versor dele, porque ele é um vetor com o mesmo módulo, mesma direção, mas o módulo é 1. Então, se eu quiser saber esse ângulo alfa, então alfa é o ângulo formado entre V e o I. Porque ele é o ângulo entre o vetor e o eixo x. O beta é o ângulo entre V, J, e o gama é o ângulo entre V e K. Então a gente tem esses vetores aqui para descrever os nossos eixos, só que como vetores. Até porque o próprio eixo ele pode ser escrito, ele pode ser descrito como uma multiplicação do escalar por esse vetor. Então, se eu pegar um escalar qualquer, se eu pegar o vetor, eu pegar esse vetor i aqui, se eu fizer alfa i, e eu variar o alfa entre 1 até o infinito, o que acontece? Eu vou aumentando esse alfa. Eu vou preenchendo todo o eixo. E se eu volto, né, se eu coloco o alfa como negativo, imagine que esse alfa é um escalar, né, não esse ângulo alfa. Se eu coloco esse alfa como um negativo, ele vai mudar aqui o sentido e ele vai para outra direção do eixo. Então, aqui a gente tem que os vetores da base canônica, quando multiplicados por um escalar, eles conseguem preencher completamente o eixo x, o eixo y ou o eixo z. Então, justamente a definição do eixo, né? O eixo é esse vetor aqui multiplicado por um escalar qualquer. Né? Qualquer escalar que eu multiplicar esse vetor aqui, ele pode alcançar qualquer ponto do eixo.
Bom, agora a gente tem, então, a gente sabe qual o ângulo entre esse vetor e cada um dos eixos são esses ângulos diretores, né? Só que para definir esses ângulos diretores, a gente não tem expressão para definir o ângulo, mas a gente acabou de descobrir uma expressão que definia o cosseno do ângulo. Então, o cosseno do alfa, como é que vai ser? Como é que era a nossa expressão para o cosseno de θ? Era o produto escalar entre o vetor genérico, né, e o vetor que a gente está vendo. Então, a gente está aqui comparando quais vetores, né? Vamos colocar aqui de novo. Como que era aquela fórmula do produto escalar em relação ao ângulo, né? Era o U escalar V dividido pelo módulo de U vezes o módulo de V. Então, aqui a gente está comparando quem? A gente está comparando esse vetor V genérico que está aqui, né? Esse vetorzinho ali, com quem? Com os eixos coordenados, ou seja, com um desses vetores aqui. Então vamos começar com o I e daí vai ser o processo análogo para os outros. Então eu não vou nem chegar a fazer, né? Eu vou fazer com o I, a gente vai ver que ele é válido com o I e vai dar para você só faria o mesmo processo que os outros para entender essas relações. Elas vão ser todas iguais. Bom, aqui então é o produto escalar entre esse vetor V e o vetor I dividido pelo módulo de V e o módulo de I. Só que, olha, vamos pensar o vetor, dar umas coordenadas, né, para o vetor V. Aqui a gente vai precisar de três coordenadas, vou chamar de x, y, z, porque aqui a gente está falando justamente em três dimensões, né? Lembra que em duas dimensões, essa ambiguidade de o ângulo que uma coisa faz não era tão grande, porque a gente só tem o eixo y ou o z, ou o x, e aqui não, aqui a gente tem três eixos, então tem que especificar muito bem em relação ao que é o ângulo, né? Que é toda a motivação de por que a gente está pensando nesses ângulos que são chamados de ângulos diretores. A ideia é que a gente está vendo então o cosseno diretor, né? O cosseno do ângulo diretor, que a gente chama de cossenos diretores. Então, a gente tem esse vetor genérico aqui, e o vetor i. Bom, como que é o vetor i? Como que era a expressão dele, né? Se ele é o vetor que está no x e é unitário, a coordenada x dele é 1 e as outras 0, 0, 0, né? O j é a mesma coisa, só que só com a segunda coordenada. E o k era 0, 0, 1. Que é justamente o que a gente vê aqui, né? Cada um deles ele andou só na direção do eixo e não andou em nenhum outro das coordenadas, né? Do nosso sistema de eixos. Então vamos pensar aqui, como que seria o produto escalar entre V e o I? Ah, multiplica coordenada com coordenada e soma tudo. X vezes 1, x. Mais y vezes 0, z vezes 0. Ixi, aqui tudo vai zerar. Então, aqui no numerador, eu vou ficar só com o x. E quem que é o x, né? O x é justamente o componente, a abscissa do nosso vetor v. Então aqui sobrou só o x. E aqui embaixo a gente pensa no módulo. Bom, o módulo de v, eu não sei quem que é, né? Poderia até escrever raiz de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Mas eu não sei, essa expressão não vai me ajudar, né? Igual quando a gente estava fazendo isso aqui, que eu falei, nem vamos expandir isso aqui, porque vai dar um monte de raiz que a gente não vai saber o que fazer. Vamos deixar escrito assim mesmo, que é mais simples. Vezes o módulo aqui do i. Só que o módulo i a gente sabe quem é. É o mesmo que o do j, do k e é 1. E aqui estou multiplicando duas coisas. Então se eu multiplicar, né, o módulo v pelo módulo do i, eu estou multiplicando por 1. Elemento neutro da multiplicação, vou ficar só com o v. Então agora eu sei a expressão para o cosseno diretor que faz com o eixo x, né, que é esse ângulo alfa que a gente definiu. A gente simplesmente pega a coordenada do eixo x e divide pelo módulo do próprio vetor v. E daí vai acontecer o processo análogo, né? O cosseno, então, do beta vai ser o quê? A coordenada y do nosso vetor dividido pelo próprio módulo do v. E por último, né, que é o coeixo z, o cosseno do gama, vai ser a coordenada z dividida pelo módulo de v. E daí, detalhe, né? As coordenadas do vetor, elas são o quê? Elas são números, são escalares. Então isso daqui é um número. O módulo do vetor também é um número. Então o que eu tenho aqui é um número dividido por outro número, né? Ou seja, o cosseno do ângulo é um número. É só um número real. Então se eu quiser daí descobrir qual que é o alfa, eu vou tirar o arquicosseno desse ângulo que a gente está aqui. Então isso a gente tem agora uma expressão para a gente descobrir o ângulo entre todos os vetores, né? E a gente fez essa comparação aqui usando a expressão do cosseno do ângulo em relação ao produto escalar,
E a gente viu que se simplifica muito, né, quando eu faço com os vetores canônicos. Porque aqui só sobrou então uma coordenada, porque aqui era tudo zero, e como esse módulo aqui é um, só sobrou o próprio módulo do vetor então que eu estou trabalhando. Então, se eu quero saber o ângulo que um vetor está fazendo com cada um dos eixos, eu simplesmente pego a coordenada x, divido pelo tamanho, a coordenada y, divido pelo tamanho dele, e pego a z e divido pelo tamanho dele. Deixa eu ver se eu tenho um exercício aqui sobre isso. Daí tem outra relação, né, importante. A gente tinha visto então que, por exemplo, o cosseno do alfa era igual então ao x, nosso vetor, dividido pelo módulo dele, né? Esse cosseno, então, né, o que acontecia quando a gente pegava um vetor qualquer, e dividia pelo módulo dele? Isso daqui era o que a gente chamou de versor, né? Que era um vetor com mesma direção e sentido do vetor que a gente estava, só que com módulo igual a 1. Então, por exemplo, se eu tenho aqui o vetor v, esse daqui é o v, quando eu divido o v pelo tamanho dele, seja lá qual que é o tamanho dele, eu ficava só com um vzinho, né? Que era esse daqui, que é o versor de v, né? Vou chamar isso daqui de u, na verdade, para diferenciar eles. E aqui mede 1. Então, quando eu pego um vetor e divido pelo tamanho dele, eu tenho o versor desse vetor, né? Que é o mesmo direção e sentido, só que com o módulo igual a 1. Aqui, o que está acontecendo? A gente está dividindo ele pelo tamanho dele. Então, a gente diminuiu, né, o tamanho dele, a gente ficou com um versor. Então, dessa expressão, a gente tem que os cossenos diretores, eles são as coordenadas do versor de v. Então, ó, isso daqui não era o x do vetor dividido pelo próprio tamanho dele? Então, se eu pego, por exemplo, aquele vetor genérico que a gente tinha, né? O v dividido pelo módulo de v. As coordenadas, então, do v, o módulo de v é um escalar, né? Então, esse daqui eu estou dividindo o tamanho do vetor v. Então, se o vetor v era x, y, z, o versor de v é um vetor assim, né? As coordenadas dele têm essa forma. E esses valores aqui, eles eram justamente os valores que a gente achou, né? O cosseno do alfa era x dividido pelo módulo de v, y dividido pelo módulo de v, z dividido pelo módulo de v. Então, os cossenos diretores de um vetor são justamente as coordenadas do versor desse vetor. Ó, quando eu pego então o versor do v, a coordenada x dele é justamente o cosseno do ângulo que ele forma com o eixo x. A coordenada y dele é o cosseno que ele forma com o eixo y. E a coordenada z dele é o cosseno do ângulo que ele forma com o eixo z. Então, se eu descobrir o versor desse vetor, eu já tenho aqui os cossenos dele, os cossenos diretores. E daí disso, né, essa expressão, ela me dá então que a soma dos cossenos diretores, por exemplo, se aqui então era, isso daqui era o cosseno alfa, isso aqui era o cosseno beta, e esse aqui era o cosseno gama. Então, o módulo do versor tem que ser 1, né? O módulo desse vetor aqui, então se eu chamei esse u de versor de v, o módulo de u tem que ser 1, né? Porque a definição do versor é justamente isso. Então, quer dizer, como é que eu faço o módulo dele? Eu pegava a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado é igual a 1. Então, a coordenada de todos os vetores, as três coordenadas do versor tem que ser 1, justamente pela definição de versor. Então, eu posso excluir essa raiz, né? Porque se eu fizer os dois lados ao quadrado, aqui vai continuar como 1. Eu vou ficar só com x quadrado mais y quadrado mais z quadrado igual a 1. Se eu olho para isso aqui, se eu pego o módulo, então, desse vetor, né? O módulo do versor, isso daqui tem que ser igual a 1.
o cosseno de alfa ao quadrado mais cosseno de beta ao quadrado mais cosseno de gama ao quadrado tem que ser 1. Então a soma das coordenadas do versor ao quadrado elas vão ter que ser igual a 1, porque elas são justamente o cosseno. Então aqui a gente está tendo essa relação, né, entre o versor e os ângulos, o cosseno do ângulo formado entre o vetor e os eixos. Então aqui ó, o exercício vai ser calcular os diretores, né, os ângulos diretores de V, sendo V o vetor 6, menos 2 e 3. Bom, a gente não precisa calcular, né, calcular daquela forma de um por um. A gente não precisa calcular, vou pegar essa coordenada aqui e dividir pelo módulo dele, pegar essa coordenada e dividir pelo módulo dele. A gente vai poder simplesmente pegar o versor dele e ver as coordenadas desse versor. A gente tendo as coordenadas do versor, a gente vai saber então que a coordenada x do versor é o ângulo formado com o eixo x, a y é com o eixo y e a z com o eixo z. Então o primeiro passo é calcular o módulo desse vetor. Então qual que é o módulo de v? É a raiz de 6 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, como é que fica isso aqui? Raiz de 36 mais 4 mais 9. Raiz de 49, que é 7. Então, o módulo desse vetor é 7. Agora, se eu pegar então o versor dele, o versor a gente divide, né, o vetor pelo módulo. Então, V dividido pelo módulo de V, como que eu fico aqui? Vou ter 6, as coordenadas dele, né? Vão ser 6 dividido por 7, menos 2 dividido por 7, e 3 por 7. E justamente, então, o cosseno do ângulo formado entre esse vetor V e o eixo x é 6 sétimos. Então, se o cosseno de alfa é 6 sétimos, o cosseno de beta é menos 2 sétimos, e o cosseno de gama é igual a 3 sétimos. Só que daí, o que o exercício pede? Né? O exercício pede o ângulo que esse vetor está formando com os eixos. Só que aqui a gente tem o cosseno do ângulo. Daí como que a gente faz? A gente tira o arco e cosseno, né, desses valores. Só que como eu falei, às vezes vai aparecer ângulos notáveis, na maioria das vezes. Mas esse é um exemplo propositalmente em que não aparecem ângulos notáveis. Olha os ângulos, os cossenos que apareceu, 6 sétimos, menos 2 sétimos, 3 sétimos. A gente não conhece qual que é o ângulo que tem esse cosseno, né? Então a gente pode ou usar uma calculadora e descobrir, e a gente consegue escrever uma aproximação de qual que é esse ângulo. Eu acho que eu nem tenho escrito aqui. Mas a gente não precisa fazer isso, a gente escreve arco e cosseno. Então, por exemplo, alfa vai ser o arco e cosseno de 6 sétimos. E você faz a mesma coisa, né, com os outros. Então a gente simplesmente tira a operação inversa e deixa escrito como isso. O arco e cosseno desse valor é o ângulo que é o valor que vai dar o ângulo ali do vetor com o eixo coordenado que a gente está procurando. Então aqui é um exemplo que propositalmente não usou, né, os valores de ângulos notáveis, mas é legal para a gente ver que nem sempre vai aparecer isso, e não é um problema. Mesmo que apareça assim, não é um problema. A gente consegue trabalhar com eles da mesma forma. Isso, a gente acostuma sempre trabalhar, né, com coisa que é bonitinha, mas você tem que lembrar que, por exemplo, o arco cosseno de 6 sétimos, ele vai ser ali um valor de um ângulo. Não tem nada de errado nisso, não tem problema nisso. Quando a gente está trabalhando com logaritmos, né, isso acontece muito. Por exemplo, eu tenho o log de 2 na base 5. Eu não sei qual é o log de 2 na base 5, mas ele é um número, eu sei que ele é um número.
Então eu posso trabalhar e tratar ele como um número, como qualquer outro número, igual eu trabalho com 2, com 3. Só que a gente não tem essa percepção, né? A gente acha que por ele ser um número feio, a gente não pode trabalhar com ele. A gente, eu tenho que deixar ele bonito. Se ele estiver feio, eu não posso. Mas não, você pode sim trabalhar com ele como qualquer outro número, e você só leva, né? Você não sabe. Daí, se você quiser saber, você pode jogar numa calculadora, pegar uma aproximação, mas você não precisa fazer isso e funciona da mesma forma. É, a gente tem essa impressão, né? Mas não é bem assim. Bom, e daí agora a gente chega no último assunto, né, de falar sobre o produto escalar, que vai ser sobre a projeção de um vetor entre o outro. A projeção de um vetor sobre o outro é uma das coisas mais importantes do produto escalar. O produto escalar fala muito, né, aquela relação que a gente viu de essa aqui, né, o escalar de U com V é igual ao módulo de U vezes o módulo de V vezes o cosseno de θ. Que a gente extraiu isso aqui, né, da lei dos cossenos. Essa expressão aqui, ela é muito importante para calcular, para a gente entender o tamanho da projeção de um vetor sobre o outro. E aí ela vai explicar também, né, por causa dessa expressão, vai fazer sentido por que quando os vetores são perpendiculares, o produto escalar é zero, né? Se você pensar que para isso daqui ser zero, que no cosseno é 90 graus, quer dizer que os vetores estão perpendiculares um com o outro, né? Então, se eu estou com um vetor aqui perpendicular sobre o outro, o que acontece se eu projetar, né, esse vetor V aqui no vetor U? Se eu projetar ele, né, a projeção ortogonal do vetor V sobre o U. Ah, eu vou cair aqui e vou ficar com um vetor nulo. Então, quando eles têm 90 graus, a projeção do vetor vai zerar. Então, isso vai ter muito a ver com essa expressão que a gente está trabalhando aqui, e a gente vai ver como o produto escalar tem a ver com a projeção entre dois vetores. Mas antes de ver esse caso especial, né, dos 90 graus, a gente vai pensar no caso genérico da projeção de um vetor sobre o outro. E a expressão também, né? A gente vai descobrir como que é para escrever a expressão da projeção de um vetor. Então, por exemplo, aqui, se eu tivesse o desenho que a gente vai fazer, vai ser parecido com isso. Você tem esse vetor aqui. Se eu tenho esses dois vetores, né, U e V. A projeção desse daqui, a projeção ortogonal dele é esse vetor aqui, né? A projeção desse vetor V, que está aqui em cima, no vetor U, que é esse maior de baixo, é esse vetorzinho aqui. Esse que acaba aqui. Então, imagine que o que acontece quando esse vetor V começa a ficar perpendicular com o U, né? Essa projeção vai diminuindo até a hora que ela sumir, que vai ser esse caso especial aqui de quando o produto escalar é zero. Então, essa relação que a gente vai procurar e qual que é a expressão que a gente precisa para escrever esse vetor projeção. A gente vai escrever com uma notação que lembra um pouquinho a notação de logaritmos, né, para falar da projeção, o vetor projeção. Esse vetorzinho aqui, né, que eu falei que é a projeção, a gente escreve assim: proj de V em U. Essa é a notação que a gente usa. Ela parece a notação de logaritmo porque a gente está projetando o V e quem que é a base, né? No logaritmo a base é o carinha que está aqui. A gente está projetando em quem? Quem que é a nossa base que a gente está projetando? É esse que está aqui embaixo. Então, esse vetor aqui, que é o U, é quem eu estou projetando. E o V é o quem eu estou projetando em quem, né? Então, quem eu estou projetando? O V. Em quem? No U. Então, por isso que essa notação vai ter essa cara e por isso que eu falei que ela parece um pouco a notação de logaritmos. Vou escrever de novo para não ficar poluído. Bom, primeiro a gente vai precisar então de um desenho para a gente pensar, né, nessa expressão, e daí a gente vai deduzir essas coisas algebricamente, para ter essa expressão do vetor. Então eu tenho esses dois vetores, eu tenho esse vetor V aqui em cima, o U aqui embaixo, parecido com esse desenho aqui,
Quem que é a projeção do V em U? Ele vai ser um vetor aqui, né? A projeção ortogonal, né? Então, lá da geometria, quando eu projeto alguma coisa em outra, né? Justamente essa projeção tem que ter o ângulo de 90 graus aqui. Vai ter essa perna aqui que vai estar fazendo essa projeção de 90 graus. Então, eu posso reescrever, eu vou falar que o V pode ser escrito aqui, eu tenho um V1 e um V2. Então, daqui a gente tem várias coisinhas que a gente consegue observar, né? Por exemplo, o V1, ele é paralelo com o vetor U. E o V2 é ortogonal, né? O V1 é ortogonal com o V2 e também é ortogonal com o U. A gente vai poder, deixa eu ver como é se a gente define as coordenadas deles. Não. Bom, se esses dois aqui são perpendiculares, o que isso quer dizer? Quer dizer que o V1 pode ser escrito como alfa U, né? Lembra que a gente definiu que se dois vetores são paralelos, né? Quer dizer que um é múltiplo do outro, né? Então, quer dizer, tem algum valor que se eu pegar o V1 e esticar ele, né? Se eu multiplicar por um escalar ou dividir o vetor U, eu vou conseguir o outro vetor. Se eu esticar o V1, eu consigo chegar no U. Se eu encolher o U, eu consigo chegar no V1. E daí, o V1 ser ortogonal com o V2, vou até tirar o U daqui. Isso daqui implica, então, naquela condição do produto escalar que a gente falou, né? Quer dizer que o produto escalar entre V1 e o produto escalar entre V2 é zero. Daí, como o V1 e o V2 podem ser trocados, né? O V1 e o alfa U podem ser trocados, eu poderia reescrever aqui, né, alfa U e não teria problema, ia ser a mesma coisa, porque o V1 é um alfa U. O V, a gente definiu aqui, né, que tem esse V1 e esse V2, pela adição de vetores, a gente pode reescrever o V, então, como V1 mais V2. Justamente, né, aqui, ó, V1 mais V2 dá o vetor V, porque a gente pega essa ponta aqui, coloca esse daqui, então dessa nossa origem, né, imagine que aqui a gente tem a origem de um sistema, ele alcança aqui. Justamente a adição de vetores, né, com a regra do paralelogramo que a gente estudou no comecinho. Então aqui a gente tem que o V1 pode ser reescrito como alfa U. Então aqui eu vou reescrever ele como alfa U e eu vou isolar o V2. V2 é igual ao V menos alfa U. Por quê? Eu troquei, né, o V1, eu reescrevi como alfa U. O V aqui eu isolei o V2, então eu peguei o V2, subtrair o V1 do V para ficar só com o V2 isolado de um lado, né? Então essa expressão que a gente está aqui. Como o V2 ele é ortogonal com o U, ó, a gente tinha aqui, né? O V1 pode ser reescrito então como U. O V2 é ortogonal com o U, que também vai ser ortogonal com o V1, ou com o alfa U, né? Tanto faz. Então, a gente dessa igualdade, dessas duas igualdades, né? Tanto dessa aqui do alfa U quanto dessa aqui, a gente sabe então que o V2 é ortogonal com o U. O que a gente pode escrever disso, então? Que V menos alfa U, escalar com U, é zero. Porque o V2 é V menos alfa U. E o U é o próprio U que está aqui, né? Então o produto escalar entre eles é zero, porque eles são ortogonais um com o outro. Agora, dessa expressão, a gente pode usar aquela noção que a gente já trabalhou, né? De distributividade. Então aqui eu tenho, distribuo esse com esse, distribuo esse com esse. Então V escalar com U menos alfa U vezes U é igual a zero. O nosso objetivo aqui agora é isolar o alfa para conseguir descobrir
que eu tenho que, quanto que eu tenho que esticar, né, o vetor u para que eu chegue no V1? Porque o alfa é justamente o escalar, né, que está aqui multiplicando o u. Ó. Então, se eu descobrir quem que é esse alfa, eu descubro o que eu tenho que multiplicar o u para ele virar o vetor V1, que é a projeção do V nesse u. Então aqui é simplesmente isolar o alfa, né? Então, ó, aqui eu tenho o produto escalar entre u e v, e aqui eu tenho o módulo de u, ou escalar de u com u, que era a mesma coisa, né, pelo que a gente viu lá. Quando eu faço escalar de um vetor com ele mesmo, eu tenho o módulo desse vetor ao quadrado. E aqui eu tenho menos, né, então na hora que eu jogo isso aqui para lá vai ficar menos, mas daí quando eu dividir por esse menos, então vai positivar lá. Então eu vou ficar com u escalar v dividido pelo módulo de u ao quadrado. Então essa expressão aqui que eu consegui, ela é o nosso escalar, né? O produto escalar, ele é um número real, ele é um escalar, e o módulo do vetor ao quadrado também é um escalar. Então isso daqui ele também é um escalar, um número real, que é justamente esse número aqui que eu estou procurando, que quando eu multiplicar pelo vetor u, eu vou encolher ele até chegar no vetor v. Então a gente pode substituir agora, né? A gente leva essa expressão ali. Então o v1 é igual a alfa u mais alfa é igual a u escalar v dividido pelo módulo de u ao quadrado. Então, a gente tem u escalar v dividido pelo módulo de u ao quadrado, que multiplica o vetor u. Então, isso daqui é um escalar, está multiplicando esse vetor. É igual ao v1. Então, quando eu pego esse número aqui, multiplico o vetor u, eu tenho esse v1, que é esse vetor que está vindo até aqui. E o u era esse maior aqui. E esse V1 era quem? Era justamente a projeção. O vetor U, ou o vetor V1, era justamente a projeção de V em U. Então, finalmente, essa expressão que mais importa que a gente estava tentando descobrir. Qual que é a expressão para a projeção do vetor V em U? É pegar o vetor U e multiplicar por esse escalar aqui, que tem essa cara, né, muito estranha, que é o escalar de U com V dividido pelo módulo de U ao quadrado. Com essa expressão, a gente tem, né, o vetor projeção. E aqui, vale lembrar, né? Aqui é um vetor, né? Isso daqui é um vetor e isso aqui é um escalar. Quer dizer que o resultado é um vetor multiplicado por um escalar. Então, se o vetor u tiver coordenada x, y, z, esse vetor projeção aqui vai ter coordenada x vezes isso aqui, y vezes isso aqui, z vezes isso aqui, né? O resultado da projeção é um outro vetor. Então, a projeção do vetor também é um vetor. Daí outra coisa que é interessante da gente pensar é qual que é o tamanho, né, dessa projeção. Qual que é o módulo da projeção de um vetor sobre o outro. Então, o módulo da projeção de V em U. Bom, isso aqui vai ser o módulo disso aqui. Então, vai ser o módulo de UV dividido pelo módulo de U ao quadrado vezes U. Daqui a gente tem uma propriedade, então, dos módulos, né? Lembra que eu falei, o módulo de vetores funciona um pouco diferente, mas as propriedades de módulo que a gente conhece de números reais também funcionam aqui. Então, o produto dos módulos é o módulo dos produtos. Quer dizer que a gente pode separar, então, o módulo desse escalar aqui do módulo do vetor. Então, eu poderia reescrever isso aqui como o módulo disso aqui vezes o módulo do vetor u. E daí aqui simplifica um pouco, né? Porque ó, tem o módulo quadrado aqui, dividindo vezes um módulo. Então esse quadrado corta com esse aqui. Então eu fico que o módulo da projeção é escalar de U com V dividido pelo módulo de U. Isso aqui eu tenho uma expressão, então, para o tamanho do vetor projeção. Então, ó, o produto escalar está aparecendo aqui em cima, e a única coisa que aparece aqui é o tamanho desse vetor. Agora, se a gente imaginasse que o vetor, se eu considerasse o vetor U como um vetor unitário, o que aconteceria, né? Imagine se eu estou projetando num vetor unitário. Tanto faz se eu projetar o vetor V
num vetor que for unitário ou num vetor maior, né? Você viu que o tamanho da projeção não mudou se o vetor aqui U foi unitário ou não. Porque, ó, se o vetor aqui fosse bem maior, a minha projeção também ia cair aqui. Se ele fosse bem menor, a projeção também ia cair aqui. Quer dizer, o tamanho desse vetor não importou para minha projeção. Então, se aqui fosse um vetor unitário, o que aqui ia ter sumido? O que ia acontecer aqui? Aqui ia sumir. Aqui esse valor, né, ia ser 1 se o vetor U fosse unitário, ou seja, se eu pegasse o versor de U para considerar a projeção, então ia me sobrar só o produto escalar. Quer dizer que o módulo do vetor projeção é o produto escalar. Então, o produto escalar, finalmente, né, esse resultado algébrico que a gente tem dele, o vetor projeção, o tamanho do vetor projeção, é exatamente o valor real que dá o produto escalar. Por isso que se eu pegar, então, dois vetores perpendiculares, né? Se eu pegar um vetor assim e outro assim, o que acontece se eu projetar, né, esse que está aqui nesse daqui? Vai dar zero. Por quê? Porque eu só vou deitar ele aqui, né, ele vai virar o vetor nulo. Daí o vetor nulo tem aquela semelhança, né, aquela similaridade com o zero. Então, se os dois vetores são perpendiculares, o produto escalar deles é zero. Justamente porque o tamanho da projeção do V em U, quando eles são perpendiculares, é zero, né? A projeção tem tamanho zero. Então aqui a gente conseguiu finalmente essa última relação, né? Então o produto escalar, ele é o tamanho da projeção de um vetor sobre o outro. Esse era o último tema, né, que eu queria tratar hoje. Acho que eu vou trazer um exercício agora para a gente finalizar. Sim, a gente tem uma associação daí final, né, do produto escalar. E daí a gente tem que considerar que o módulo do produto escalar, aquilo ali é o módulo do produto escalar, né? Porque como a gente está pensando no tamanho do vetor projeção, o vetor projeção, então, ele não pode ser negativo, né? O tamanho dele sempre vai ser positivo, porque é um tamanho. Então, o módulo do produto escalar é o módulo da projeção do vetor. Isso tem relação, né? Na verdade, até, eu acho que eu esqueci ali uma partezinha, mas isso tem a relação justamente com a fórmula de distância ponto reta que a gente tem na geometria analítica. Aquela fórmula, que é a distância ponto reta, né? Eu vou fazer aqui um esboço. Se eu tiver um ponto P e uma reta genérica, então a equação de reta era como, né, na geometria analítica? Ax mais by mais c igual a zero. Se eu tiver essa expressão aqui, e eu quero saber essa distância aqui, a distância, né, esse tamanho aqui, é perpendicular. A distância ela é perpendicular, né? A menor distância, porque se eu pegasse daqui até aqui, eu teria uma distância, mas ela ia ser maior do que essa aqui, que é a menor dos tamanhos que pode ser, né? A definição de distância é o menor tamanho do ponto, então seria essa projeção. A fórmula que a gente tem da distância do ponto até a reta, né? Isso daqui é a reta. Ela é, o ponto aqui é x0, y0. A gente considera isso daqui, ax0 mais by0 mais c dividido pela raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Essa fórmula aqui, eu não vou chegar a demonstrar aqui, né? Mas essa fórmula, ela é exatamente o módulo da projeção do vetor que a gente está vendo. Por quê? Imagine que eu pego um ponto A aqui e fizer um vetor, né? Aqui eu estou associando, então, o que a gente tem da geometria analítica sem vetores, né? Como você vê na escola, com isso daqui, com vetores. Então, se eu pegar esse vetor AP, e se eu pegar um vetor aqui, um vetor nessa reta, que for perpendicular à reta, que eu vou chamar de N, que seria o vetor normal da reta, né? A gente vai ver mais para frente isso sobre vetor normal. Então, se eu projetar o vetor AP no vetor N, eu tenho justamente um vetor que vai ter esse tamanho aqui. O módulo da projeção de AP em N é D. Então, se eu pegar assim, ó, projeção de AP em N, o módulo disso aqui vai ser a mesma coisa que isso aqui. Então, essa fórmula, né, que a gente encontra geralmente nos livros, ela nunca é explicada de onde que ela vem, né? É uma fórmula, até porque ela é uma fórmula bem complexa, e nunca falam de onde que ela vem. Ela vem justamente dessa geometria da álgebra vetorial, é o módulo da projeção de um vetor sobre o outro. Você pega o vetor normal da reta, você pega um ponto qualquer da reta e faz um vetor com aquele ponto, e quando você projeta esse vetor
no vetor normal da reta e pega o tamanho dele, né, para você descobrir o módulo, que é a distância, você vai ter justamente essa mesma expressão aqui. Porque, olha, se você pegar o vetor normal, né, um spoilerzinho, o vetor normal, você pega essas coordenadas aqui que está acompanhando o x e o y. Então, por exemplo, o vetor normal dessa reta genérica seria o vetor AB. Quem que seria a raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado? É justamente o módulo desse vetor. E quando a gente viu o negócio da projeção, né, a fórmula da projeção, no denominador tinha um módulo ali, um módulo de um vetor, que é justamente o módulo do n, que é a raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado. Então essa dedução, acho que dá até para fazer num momento separado, fazer só a dedução disso para mostrar essa relação, né, da projeção, o módulo da projeção de um vetor com o produto escalar, né, com a equação da reta, para ver como tem relações e como essa geometria, a geometria analítica tem muitas coisas que são mais simples e são explicadas diretamente pelos vetores, que na verdade a gente às vezes não fala nem de onde veio, justamente porque é muito avançado para falar, né? Você não conseguiria falar dessa demonstração aqui na escola, porque usa os vetores. Mas quando a gente conhece os vetores, você consegue realizar a demonstração. Que vai ser justamente pegar esse desenho que eu fiz aqui, você expandindo, né? Você dá nome para esse ponto A e expande tudo isso e você vai chegar nessa expressão aqui. Então a gente tem que no fim das contas, então, o módulo do produto escalar é o tamanho dessa projeção, né? E isso daqui é o módulo do produto escalar. Deixa eu ver algum exercício só para a gente finalizar. Imagine que a gente tem um vetor U de coordenadas 2 menos 1 e 3. A gente sabe que V é paralelo com U e que o produto escalar entre U e V é menos 42. A gente quer saber então as coordenadas do V. Então, quais são as coordenadas de V? Eu não sei. Mas eu sei que ele é paralelo ao U. Então quer dizer que V tem que ter coordenadas do tipo 2 alfa, menos 1 alfa e 3 alfa, né? Quer dizer, se eles são paralelos, quer dizer que o V é igual a um alfa que multiplica o U. Então, se eu multiplicar o alfa no U, pela multiplicação por escalar de um vetor, né? É isso aqui que vai acontecer. Eu vou jogar o alfa em cada uma das coordenadas e ficaria com uma expressão parecida com essa. Então, esse tipo de exercício, ele geralmente vai te dar, né? Ele te dá um vetor, alguma informação, e ele te dá essas outras informações. Ele dessas informações, você tem que lembrar das propriedades. Então, lembrei dessa propriedade com essa, lembrei dessa. Daí, tipo, o que que essa propriedade está me dizendo? O produto escalar de um vetor, então, 2, como é que era o produto escalar? X com x, y com y, né? Então, 2 vezes 2 alfa, menos 1 vezes menos 1 alfa, mais 3 vezes 3 alfa, ou seja, o produto escalar entre o U e o V tem que ser igual a menos 42. Então, isso daqui, né, que é o produto escalar entre U com o V, tem que ser menos 42. Daí a gente vai deduzir isso daqui para descobrir o alfa, né? Então a gente vai isolar o alfa. Então aqui geralmente é um processo de reversibilidade, né? Ele já te dá o produto escalar, ele não pede para você calcular o produto escalar. Você sabe o resultado, você tem que saber o caminho. Então aqui vai dar 4 alfa mais 9 alfa, igual a menos 42. Então 14 alfa igual a menos 42. Então alfa tem que ser igual a menos 42 dividido por 14 é menos 4? 3, 3, 3. Tá certo. Menos 3. Então a gente sabe que o alfa é menos 3. Mas a gente não quer saber o alfa, né? A gente quer saber quem que é o vetor V. Então a gente volta aqui e escreve quem é o V. Então, 2 alfa, 2 vezes menos 3, menos alfa,
3 e 3 alfa, 9. Menos 9. Então aqui a gente tem esse processo reverso, né? A gente sabe o produto escalar, ele dá pra gente umas informações e a gente precisa lembrar as propriedades que são relacionadas a essas informações. Então, por exemplo, o que quer dizer quando um vetor é paralelo com o outro? Quer dizer que eles podem ser escritos como um múltiplo. Como que era o produto escalar? Se o produto escalar é igual a alguma coisa, quer dizer que esse vetor aqui, quer dizer que eu tenho que fazer esse processo algébrico aqui, né? A coordenada x com x, y com y, z com z tem que dar esse valor aqui. Então, esse tipo de exercício de produto escalar, geralmente ele vai te dar informações como o módulo do vetor, o ângulo entre os vetores, o resultado do produto escalar entre eles. Quando ele não for um exercício bem mais simples, né, que te pede diretamente para calcular o produto escalar entre dois vetores. Eu vou pegar um último exercício que seja dessa forma, né, de calcular o. Ó, esse daqui é mais legal. A gente quer saber quem que é alfa, e a gente sabe que o vetor A, ele é alfa i mais 2j menos 4k. O vetor B é 2i mais 1 menos 2 alfa j mais 3k. E a gente sabe que o e v são ortogonais. Ou o IV não, A e B. Então, A, a gente tem essa informação também. Então, A é ortogonal com B. Então, o que isso daqui está dando para gente? Ó, o vetor está escrito de uma forma diferente aqui, né? Ele está escrito aqui como uma combinação linear e não diretamente dando as coordenadas. Então, quando o vetor está escrito como combinação linear, o que a gente fazia para descobrir as coordenadas dele? A gente simplesmente pega o valor escalar que tá multiplicando cada um dos vetores da nossa base. Então, quem que está multiplicando o i? O alfa. Quem que está multiplicando o j? O 2. E quem está multiplicando o k? O menos 4. Então, a gente sabe que o vetor A ele tem essas coordenadas, mas escrito como uma combinação linear de j e k, ele é escrito dessa forma. Isso daqui, né, escrever como combinação linear, era uma forma de juntar as duas operações mais básicas dos vetores, né, que é a adição e subtração de vetores e a multiplicação por escalar. Então, quando a gente junta essas duas operações, a gente conseguia reescrever o vetor como uma combinação linear de uma base, que no caso aqui é a base canônica. Esse outro vetor aqui, como é que é? 2 é a coordenada x dele, né, o que está acompanhando o i. 1 menos 2 alfa é a coordenada y. E 3 é a coordenada z, que está acompanhando o k. Então eu sei que esses dois vetores têm essas coordenadas aqui, eles têm essa forma. Agora, o A perpendicular com B, a gente viu, né, que se somente se o produto escalar entre A e B for zero. Ou seja, dois vetores são perpendiculares somente se o produto escalar deles for zero. E a gente viu vários motivos de por que é isso, né? Teve a projeção de um com o outro vai ficar zerado, né? Porque no projeto ele fica sem tamanho. A gente viu várias ali expressões de por que isso acontece, né? Na lei dos cossenos, no teorema de Pitágoras, né? Que a lei dos cossenos vira o teorema de Pitágoras justamente quando os dois ângulos quando o ângulo entre os dois vetores, que são os lados, vai fazer 90 graus, justamente daí o ângulo oposto à hipotenusa. Então tem várias justificativas de por que isso aqui acontece. Bom, agora é só calcular, né? A gente precisa descobrir então quem que é esse alfa que está aqui, e a gente sabe que o produto escalar dá zero. Então, multiplicar coordenada por coordenada, 2 alfa mais 2. Daqui tem um detalhe importante, né? De matemática mesmo, né? De operações de álgebra. 2 que multiplica o 1 menos 2a. Então vai ter que ter uma distributiva aqui. Mais menos 4 vezes 3. Isso daqui tem que ser igual a zero. Então aqui a gente quer isolar o alfa. Então 2 alfa. Aqui, ó. 2 menos 4 alfa. E aqui é menos 12. Igual a zero. Então eu tenho 10 menos 10
Menos 2 alfa igual a zero. Então eu jogo 10 para cá, o alfa vai ser igual a menos 5. Menos 5? Isso. Aqui vai ficar 10, eu vou dividir por menos 2, então vai dar 5. Menos 5. Então o alfa é menos 5. Daí eu poderia voltar, né, aqui na escrita dos vetores para descobrir as coordenadas dele, porque ele quer saber quem é o alfa, mas ele também quer que você saiba, né, as coordenadas dos vetores. Então você só substitui aqui, né, onde tem alfa, então aqui era alfa, então aqui é menos 5. Aqui tem alfa, menos 2 alfa, né, 1 menos 2 alfa vai virar o quê? Vai ficar menos 10, menos 2 vezes menos 5, 10, mais 1 vai ficar 11. Então aqui a gente substitui, né, sabendo o valor de alfa, aqui fica 11. Então a gente usou, né, o conhecimento da propriedade do produto escalar entre dois vetores c zero, se somente se eles forem perpendiculares. A gente precisou lembrar da condição de escrever um vetor como combinação linear, né, o que isso quer dizer, e daí a gente consegue resolver. Então você vê que ele dá umas informações e você precisa lembrar das propriedades para você completar essas informações. Opa, baguncei minha câmera. Por último, vou passar um exercício para você calcular o ângulo entre dois vetores. Eu tinha procurado um desse e não tinha achado. Ó, U 2 menos um e V menos um e 2. As coordenadas parecidas, os dois vetores. Então a gente quer saber qual que é o ângulo entre esses dois vetores. Então, para achar o ângulo, lembra daquela fórmula que a gente viu, né, do cosseno, que relacionava com o produto escalar. Como eu falei, a gente nunca quer decorar fórmula, né? Mas essa é uma fórmula que é importante você decorar. E se você não lembrar ela, você tem que usar a dedução dela é com a lei dos cossenos. Então, se você não lembra essa fórmula, mas a lei dos cossenos provavelmente você vai lembrar, né? Porque ela é muito mais conhecida e importante do que essa aqui. Você usa a lei dos cossenos para extrair esse pedacinho dela, né? Então, quem que a gente precisa aqui? A gente precisa do módulo de U, o módulo de V e o produto escalar entre U e V. Então, vamos começar calculando o produto escalar entre os dois. Daí aqui é mais direto, né? Aqui a gente não tem o resultado do produto escalar, a gente vai buscar o resultado. Então, 2 vezes menos um, menos 2. Mais menos um vezes menos um, mais um. Menos um vezes 2, menos 2. Então, o produto escalar, menos 4 mais um, menos 3. Então, o produto escalar deu menos 3. O que a gente pode saber disso aqui até agora? A gente não consegue saber direito como são os vetores, mas a gente sabe que o ângulo entre esses dois vetores é maior do que 90 graus. Lembra que quando o ângulo deles for maior que 90, o produto escalar é negativo. Quando for menor que 90 é positivo. E se for exatamente 90 é zero. Então a gente já sabe que esses dois vetores estão fazendo um ângulo obtuso. Então, por exemplo, se eles tiver um vetor aqui, eu sei que o outro está algo assim. Eu sei que esse ângulo aqui é maior do que 90. Não que a gente vai precisar dessa propriedade, né? Mas se você estiver imaginando os vetores, só de você bater o olho nisso aqui, você já consegue ter essa noção. Agora vamos calcular o módulo de U e o módulo de V. O módulo de U era o quê? Era a raiz quadrada de cada um dos componentes, né, das coordenadas ao quadrado. 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado. O outro vai ser a mesma coisa, né? Porque, ó, menos 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado e 2 ao quadrado vai dar a mesma coisa que isso aqui. Então a gente já sabe que o módulo de V também é igual a U. Que isso daqui dá o quê? Ó? 4 mais 1, raiz de 6. Que também é igual ao módulo de V. Então agora a gente vai colocar nessa expressão, a gente vai descobrir o cosseno do ângulo. Se for um ângulo notável, a gente vai saber qual que é. Se não for notável,
Infelizmente, a gente deixa como arquicosseno. Então, a gente tem menos 3, né? Então, cosseno de θ, sendo θ esse ângulo entre os dois vetores, é igual a menos 3 raiz de 6 vezes raiz de 6, que vai ficar só 6. Então, isso daqui é uma fração, dá pra gente simplificar ela, né? Dá pra simplificar por 3 em cima e embaixo, eu vou ficar com menos meio. Olha que interessante, menos meio. A gente sabe que tem um cosseno com ângulo de menos meio, né? Se a gente pega aqui no ciclo trigonométrico. Onde que o cosseno é menos meio? Tem aqui que é meio e aqui é menos meio. Então, se eu abrir o ângulo até aqui assim, eu vou ter, né, o cosseno como menos meio, que aqui é 150 graus. Então, se você não lembra pelo ciclo trigonométrico, a gente sabe, né, a gente sabe pela trigonometria, mas se você não lembrar, é 150 graus. Então, o cosseno de θ é igual a menos meio. A gente escreve o si somente se θ por igual a 150 graus. Daí tem aquela questão, né? Nunca o ângulo estaria aqui embaixo, né? Se ele tivesse aqui embaixo, quer dizer que aqui ia ter rodado para baixo, né? Se o vetor tivesse mais para cá, daí eu não ia considerar esse ângulo aqui, eu ia considerar esse ângulo aqui. Então é o menor ângulo entre os vetores que eu estou considerando. Por isso a gente só considera só precisa pensar na parte de cima do ciclo trigonométrico, entre zero e π, né? Então aqui deu 150 graus. Então o ângulo entre esses dois vetores é 150 graus. A gente usou, calculando o módulo de um vetor, produto escalar, a gente usou essas propriedades que a gente viu aí. Então, na aula de hoje a gente viu, né, essa definição algébrica do produto escalar. Depois a gente viu essas relações geométricas que relaciona com a lei dos cossenos. A gente usou a lei dos cossenos para deduzir a relação entre o cosseno de um ângulo com o produto escalar entre ele, entender por que o produto escalar tem aquela forma, né? Não é coincidência que o produto escalar apareça no meio da lei dos cossenos. É justamente o produto escalar aparecendo na lei dos cossenos que faz a gente calcular ele daquela forma. E todas essas relações que ele tem, né, entre os vetores serem perpendiculares, os vetores fazerem um ângulo agudo, um ângulo obtuso, essas relações entre ângulo de vetores com o produto escalar é o que tornam ele importante. Daí a gente mostrou alguns usos, né, do produto escalar, que, por exemplo, ali no momento a gente viu a projeção, e os cossenos diretores, né, que é o ângulo que o vetor está fazendo com os eixos. Então essas coisinhas que a gente viu são os motivos, né, por que o produto escalar é tão importante. Sim, sim, foi tudo do produto escalar. Tudo que precisava saber, né? Agora, com isso que a gente viu, acho que dá para qualquer outra coisa do produto escalar você deduzir, né? Se ela não estiver diretamente aqui, mas sempre vai relacionar essas coisas de triângulo, o tamanho de um lado com o tamanho de outro e o ângulo entre eles. Muitas coisas do produto escalar importantes, né, vão estar nessa questão da perpendicularidade entre os dois vetores e na projeção. Eu acho que a projeção também não aparece muito nos livros, mas é de fato a coisa mais importante é o tamanho, esse módulo da projeção. Por exemplo, naquilo ali que eu mostrei, né, da fórmula da distância ponto reta. Ela ser a projeção, na verdade, ser só ao uso do vetor projeção, é uma coisa que não se fala muito, mas é uma demonstração que ela é muito importante. Porque a gente usa o tempo todo a fórmula da distância ponto reta. Inclusive, mais para frente, né, quando a gente estiver estudando retas aqui com vetores, a gente vai usar também a fórmula de distância ponto reta, que vai ser aquela fórmula ali para o plano, e a gente vai deduzir ela daí justamente dessa forma que a gente viu com vetores, vetor projeção. E para usar ela no espaço, né, para ver uma reta em 3 dimensões, a gente vai precisar dessa mesma propriedade do vetor projeção, só que vai ser um pouco mais complexo daí por ter uma coordenada a mais. Acho que então isso fecha por hoje.